Bem-vindos à segunda parte da 31ª Conferência da Human Resources. Começámos esta conferência com o autor de um livro e vamos começar a segunda parte com o autor de outro livro. Matt Bean é investigador e professor em diversas universidades americanas e é autor de um livro que eu aconselho a ler, que é extremamente engraçado, The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligence Machines. Infelizmente, com toda esta envolvência que se conhece, o Matt acabou por não conseguir vir dos Estados Unidos, mas não quis deixar de participar e enviou-nos esta apresentação que vamos ver, que tem exatamente como título o nome do livro, ou seja, The Skill Code. Obrigado. It's 6:30 in the morning, and Kristen is wheeling her prostate patient into the operating room. She's a resident, a surgeon in training. It's her job to learn today, and she's really hoping to do some of the nerve sparing. This is extremely delicate dissection that can preserve erectile function. That's not up to her, though. That's up to the attending surgeon, her boss, who's not there yet. She and the team put the patient under, and she performs the initial 8-inch incision on the patient's lower abdomen. Once she has this clamped back, she tells the nurse, "Call the attending." He arrives, gowns up, and from there on in, their 4 hands are mostly in this patient, with Kristen leading, but him guiding from behind. And when the prostate is out, and yes, Kristen got to do a little nerve sparing, he rips off his scrubs and heads to a control console 10 or 15 feet away to do paperwork. Kristen closes the patient by 8:15, with a junior resident looking over her shoulder. She even lets him do the final line of sutures. Kristen feels great. The patient is going to be fine, and no doubt she's a better surgeon than she was at 6:30. Now fast forward 6 months. Kristen is wheeling another prostate patient in, but this time to the robotic OR. She and the attending lead attaching a 4-armed, 1,000-pound robot to the patient. They both rip off their scrubs and go to control consoles 3-4 meters away, and Kristen sits down, puts her hands on the control, and for 4.5 hours watches. She does nothing. The senior surgeon can do the entire procedure himself with this robot, and so he basically does. He knows that Kristen needs practice. He wants to give her control, but he also knows that she will be slower and make more mistakes, and his patient comes first. So Kristen has no hope of getting anywhere near those nerves during this rotation. If she's lucky, she will operate for 15 minutes out of this 4.5-hour procedure. This was the core finding from my dissertation research that I performed while at MIT from 2012 to 2015. And my immediate question after doing this research was, is this problem only in surgery, or is it elsewhere? I suspected it was elsewhere, because intelligent automation, in this case a robot, allowed an expert to do more work independently, and the expert was delighted. They could be more efficient. They could save more lives. They were very focused. The organization, the hospital, was very strongly motivated to allow the surgeon to do these procedures. It's more cost effective. The only person who lost in this equation, who struggled, was the new potential surgeon who couldn't participate. I suspected these dynamics would occur in additional professions and occupations. Now it's 2026. And unfortunately, I can tell you that by 2020, I had discovered in over 31 occupations, beyond surgery, ranging from warehousing and logistics, to elder care, to knowledge work, to now software engineering, high finance, that intelligent automation, in fact, allows for a productivity boost at the expense of novice involvement in the work. We don't need novices as much anymore.
They are slower. They make more mistakes. And so the default choice, not intentionally, often, we are making is that we simply don't involve them. Sometimes we don't hire them, but more commonly, we just don't ask for help anymore. And this is not a problem today for some occupations. For surgery, it is already a problem. But for many occupations, including software engineering, this is a problem for 2 years from now, 4 years from now, when we need new experts who can do the work of the experts who are retiring. We are making a choice right now to design and use AI in a way that separates experts from novices in the work, makes the novice more optional, and allows the expert to race ahead. And this will hollow out professions and organizations from the inside over time. Now, the question is, what can you do about this? What can we do about this? The good news from my research also, and in the book, The Skill Code, is that in fact, I found in surgery in 2013 and in every occupation and profession since then, that in fact, there are always rare individuals who are finding a new way to build skill and get excellent results. I call them shadow learners. And the reason that I call them shadow learners is that the people who are finding ways to build skill now are having to break and bend rules to build their skill. The approved method for building your skill no longer works. You're not needed as a novice. So in the case of surgery, I found residents who got very good at robotic surgery by operating on patients when the senior surgeon was not in the room, or watching many hours of YouTube videos about surgery. Everyone in surgery thought this was inappropriate, and yet this was what was required to build skill. Finding these people is very important, not because we should copy them. We should not copy them. These are not ideal practices, but to learn from them. What are they fighting to protect? What they are fighting to protect, I found and wrote into the book, The Skill Code. They are fighting to protect challenge in their work, the difficulty that we need in order to build skill. They are fighting to protect complexity in their work, encounters with many parts of the work, not just one focused part, time to reflect and to learn. And they are fighting for connection, bonds of trust and respect between human beings. These are the 3 characteristics of healthy work that both gets excellent results and drives skill development. I encourage you to think about the work that you're facing now. Where are challenge, complexity, and connection particularly strong and healthy? How can you protect them? How can you enhance them? And where are they challenged now? Where are they weak because of the way AI is being used? You have choice. We all have choice about how we use these technologies. And I can tell you one quick example that will teach us that we can have both productivity and skill development. Out of the more than 31 occupations that I've studied now, I found one occupation in which using intelligent automation improved both at the same time. This is bomb disposal. In bomb disposal, the previous practice for a senior bomb technician was to go up to this bomb and to deal with it independently. And the trainee was 200 to 300 meters away in a bomb-proof truck. It was very hard for the trainee to learn. Now the story is that the trainee and the senior bomb tech are in that truck 200 or 300 meters away from the bomb, and the junior person controls the robot that goes up to the bomb. It's much easier to learn. It's also safer and faster. This is possible. This is possible with AI. All of us now have choices on how we design and use AI so that we get both. We get both improvements in productivity and throughput, and we get improvement in skill development for the humans so that tomorrow I am more capable and more ready for the challenges of tomorrow than I am today. This is the message in the Skill Code. We cannot relinquish AI,
but it is our choice about how we design and how we use these systems to improve both results at the same time. I hope you join me in this mission and that you connect with me and the book to find new ideas and new ways to learn as you go. Thank you very much, and I wish you all the very best. Como eu disse, ele não conseguiu vir, não pôde vir, mas não quis deixar de participar e realmente é um livro extremamente interessante. Eu ainda não li todo, mas já li uma parte e realmente é como salvar o potencial humano numa era de máquinas inteligentes. Mas dando seguimento aqui ao nosso programa, vamos ter agora uma conversa e eu convidava então para vir ao palco os nossos convidados. A conversa chama-se Perspectivas para o Futuro, Carreiras, Motivação e Propósito, e não foi fácil arranjar este título porque vamos falar aqui de muitas coisas e que tem como convidados Pedro Sousa, Sales Management Director da Randstad, Rita Sambad, Transformational Leadership e Sara Silva, Diretora de Relações Humanas da L'Oréal Portugal. Estou aqui os três. Muito obrigado. Então, à próxima não te convido, Rita. Bem, muito obrigado pela vossa presença e por terem aceito aqui este desafio. Realmente temos aqui esta conversa destes três highlights, carreiras, motivação e propósito, que obviamente estão ligados, mas eu tinha aqui algumas questões para vos lançar, não perguntar a cada um de vocês, e portanto, como eu disse aliás no nosso primeiro painel, interrompam-se, falem, o objetivo é mais esse. E por hoje é dia do pai, começo por ti, ao contrário do que é normal, porque realmente a nossa participação feminina aqui é muito grande. E já foi aqui falado um bocadinho, mas não foi falado o suficiente aprofundado e, portanto, eu queria levantar-te esta questão, Pedro, que era, temos carreiras cada vez mais longas, não é? Cada vez temos que trabalhar mais, há pessoas com mais tempo no trabalho, mas também o FIRE, o tal Financial Independence Retire Early, tem ganho alguma expressão e começa a ganhar alguma tração e pode ser aqui alguma tendência. Como é que faz esta gestão? Como é que se faz esta ligação? Como é que estes dois conceitos jogam? Ou se estamos a falar apenas e só de uma exceção? Como é que vês este assunto? Muito bem, Ricardo, antes de mais, muito obrigado pelo convite e um bom dia a toda a plateia, quem nos está a ouvir e aos colegas de painel. O que é que vemos? Vemos que há realmente um grande contrassenso. Isto porquê? Porque em Portugal, e todos sabemos, nós vivemos aqui um inverno demográfico, portanto estamos muito congelados. Por cada 10 pessoas que saem do mercado de trabalho estão a entrar 7 jovens, portanto temos um gap realmente de profissionais para alimentar aquilo que é o pipeline de necessidades. E por outro lado, e como dizias e bem, cada vez somos desafiados a trabalhar mais anos, porque também temos, e como foi também já falado em apresentações anteriores, uma longevidade maior, uma dependência daquilo que é também a segurança social maior, portanto temos que contribuir mais para o trabalho. E isto traz um grande contrassenso em relação ao FIRE, eu acredito que será muito na perspectiva também da exceção, mas que por outro lado nos vai obrigar a repensar aquilo que é o modelo de trabalho, a forma como temos desenhado o modelo de trabalho, porque se até agora tínhamos um profissional que entrava no mercado de trabalho, tinha uma expectativa de ter um crescimento vertical, continuar na mesma empresa e muito focado naquilo que era a estabilidade profissional ao longo da vida, temos novas gerações e a seguir teremos o testemunho desta nova geração para perceber se alinha com aquilo que é também a nossa percepção, mas a percepção que temos é alinhada a desafios, muito mais alinhada ao propósito, ao projeto, à entrega. E temos aqui quase um conflito geracional com medidas diferentes, com receitas diferentes para trabalhar estes dois ambientes e as organizações vão ter que se adaptar. Por um outro lado, temos ainda uma transformação radical do mercado de trabalho, com a entrada da inteligência artificial, a revolução tecnológica, a automação, que põe também um ónus muito do lado das organizações em conseguir transformar e dar novas competências aos profissionais para serem capazes de dar resposta a estes desafios. Por isso, acredito que no futuro, e já até no presente, um aspecto fundamental é a capacidade dos profissionais se reinventarem, de em auto-self-care ou self-care conseguirem ter a capacidade de perceber quais são as competências que o mercado está a pedir, de que forma é que está a pedir e em self-service conseguir desenvolvê-las. As empresas, com a dificuldade e escassez de talento, têm a obrigação também de olhar para o mercado, para a sua massa profissional e perceber quais são as competências que eu vou precisar daqui a 2 anos, a 3 anos, e internamente ter programas para desenvolver essas competências, por um lado.
Por outro lado, e outro tema que também já foi abordado, lideranças intermédias que sejam capazes de fazer a gestão destes dois mundos e, ao mesmo tempo, conseguir desenvolver pessoas e perceber e dar o coaching e a mentoria para garantir que as pessoas estão a adquirir as competências certas, que serve e alimenta também o seu propósito e que vão querer ficar mais tempo na empresa, porque acredito que para o futuro algo que será diferenciador e com impacto direto naquilo que é a capacidade de uma empresa produzir é a capacidade de reter talento, de converter competências no talento, de oferecer aos jovens esta capacidade de, num dia estou num projeto na área da financeira, depois se calhar estou no marketing e depois estou a trabalhar no IT. E acho que esta agilidade, esta capacidade tem que ser muito promovida e acompanhada pelas lideranças intermédias e aqui acredito que há um gap também que tem que ser trabalhado e corrigido. Voltamos lá a falar das lideranças. Já fizemos o cheque, mas a gente vai lá voltar outra vez. Sara, mas dando continuidade àquilo que se falou tudo esta manhã e agora que o Pedro estava a dizer, efetivamente como é que se faz uma gestão cuidada e uma gestão realmente positiva e eficiente numa empresa que tem várias pessoas de várias naturezas, de várias idades. Eu não queria pôr aqui a idade só na tónica na idade, mas que tem objetivos e visões de tudo tão diferentes, inclusive do mundo do trabalho. Mas também, é espetacular. É mágico, não? Por isso é que aqui estamos todos. Pronto, então, Rita, a próxima pergunta é... Não. Bom, obrigada, Ricardo, obrigada a todos. Tirei imensas notas durante a manhã, portanto, está a ser super rico durante a manhã, durante o break na fila para a casa de banho, recuperei imensas relações que tinha já passadas e adorei. Como é que se faz essa gestão? Eu tenho uma proposta do FIRE, tu começaste em vez de ser FIRE, do Retire Early, para Radical Empowerment. Financial Independence for Radical Empowerment. Okay. É uma proposta que eu deixo aqui, porque eu acho que se faz dando, efetivamente, poder às nossas pessoas de gerirem o seu tempo, gerirem as suas motivações, gerirem as suas carreiras. Eu não sou um exemplo, eu sou o exemplo que eu estava a dizer aqui, que estou desde 1999 na mesma empresa, portanto, um exemplo raro. Eu também. Também? Já somos dois raros. Mas efetivamente, porquê é que eu fiquei tanto tempo? Porque fui, aquilo que o Pedro estava a dizer, eu fui encontrando desafios diferentes, marcas diferentes para trabalhar, marketing comercial, digital, transformação, agora relações humanas, e portanto é isso que eu acho que é a chave, é não reter as pessoas pela inércia, pelo conforto das pessoas não querem sair, mas quase como que fazemos uma renovação de votos cada vez que temos uma missão e uma oportunidade de fazer uma coisa diferente na empresa. Portanto, eu acho que, quando eu digo mágico, é isso, é quando nós temos pessoas de idade. Eu também não gosto muito do tema da idade, porque acho que a idade é um número, não é? E, portanto, uma pessoa com 30 anos, mãe de 2 filhos, e uma pessoa com 30 anos, solteira, se calhar tem expectativas, como estavas a dizer, expectativas, ambições totalmente diferentes e formas de trabalhar totalmente diferentes. Portanto, eu acho que é este desafio de personalizarmos e de, efetivamente, darmos, e é isso que eu acho que as pessoas querem poder sobre o seu tempo, poder sobre as decisões que fazem, poder sobre... e não ficarmos acomodados, encostados na mesma empresa. Mas esse é o grande desafio. E, Rita, dando sequência àquilo que estavam a dizer e também àquela apresentação da Joana, mas como é que se motiva? O que é que faz motivar alguém para não se arrastar dentro da empresa numa carreira longa? Ou seja, o que é que tem que ser feito? Como é que é dar entusiasmo e como é que é dar motivação? O que é que as empresas têm que fazer? O que é que se tem que dar às pessoas para realmente não se arrastarem ao longo de certo tempo, mas realmente terem ali um entusiasmo que as mantenha entusiasmadas até ao fim das suas carreiras? Eu acho que há aqui uma equação que mudou radicalmente nos últimos tempos, que é, de antes era muito as empresas, eu dou-te estabilidade, tu dás-me lealdade, fidelidade, whatever, e agora vai ter que ser eu dou-te evolução, tu dás-me contribuição. Porque tem que ser um jogo win-win. E, portanto, aquilo que eu acho que faz falta e a única coisa que eu acredito que vai efetivamente motivar as pessoas é quando o propósito da organização se conseguir juntar com os propósitos individuais de cada pessoa. Não tem outra forma. Porque, repara, quando nós chegamos ao fim da vida, não é? A única coisa que vai importar é se nós vivemos a vida da forma que nos fazia sentido. E a única coisa que nos faz sentido é efetivamente o nosso crescimento.
E se o nosso crescimento pessoal, ainda para mais, puder ajudar no crescimento das outras pessoas, das organizações, da sociedade, maravilha. Portanto, eu acho que este é efetivamente o foco das empresas. Eu não acredito em empresas naquela lógica mais fechada de isto é uma relação estritamente contratual. Isso não faz parte da natureza humana. A natureza humana é relacional. E, portanto, eu acho que as empresas têm que ser capazes de entender quais é que são as necessidades e capazes de entender onde é que esta pessoa vai efetivamente, se ela tiver interesse, porque a verdade também é importante, onde é que esta pessoa vai efetivamente contribuir e a pessoa, na sua soberania e responsabilidade, tem que dizer eu vou entregar o máximo no meu melhor a esta empresa, porque isto também me faz sentido a mim e faz sentido à empresa. Ok, sim senhora. Então agora mudemos um bocadinho de rumo, porque a gente tem aqui 3 rumos para falar que estão todos ligados. Mas, Pedro, voltava a ti para perguntar. Tu trabalhas, obviamente, numa empresa de recrutamento, de grandes recrutamentos, inúmeros recrutamentos. Ia brincar um bocadinho, já pediam para comprar, para recrutares uma máquina? Não, ainda não. Mas, quer dizer, mas não, se calhar não faltará muito um dia para fazer para essa... recrutar a pessoa que vai fazer a máquina. Sim. Exatamente, para fazer essa trabalho. Mas a questão toda é como é que se faz esta gestão? Ou seja, como é que tem sido visto do teu lado de fora para todas as empresas que vos têm contratado? Como é que está a ser esse equilíbrio entre o homem e a máquina? E ligado a esta é as pessoas estão a perder influência nas empresas. Eu creio que não, pelo contrário, estão a ganhar mais influência e mais capacidade de influenciar. E aquilo que vemos e aquilo que sentimos na era em que estamos da inteligência artificial, e sabendo que isto é exponencial e o que é hoje vai ser completamente diferente amanhã, e este é também um desafio, é a capacidade de nos prepararmos para o futuro, mas no presente, a forma como vejo a inteligência artificial é, de facto, um potenciador daquilo que é a capacidade humana, ou seja, uma extensão de competências. É quase um canivete suíço de competências que eu consigo articular, competências que eu não tinha e consigo pôr ao serviço da organização e ser mais ágil e acrescentar mais valor, sabendo que, na base de tudo, estão as minhas competências humanas, está a minha capacidade de pensar, de criticar, de criar coisas novas e consigo operacionalizar de uma forma mais simples. E posso dar, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu tenho um problema, eu sou péssimo a fazer apresentações. Eu não consigo fazer uma apresentação que me pareça bem. Então, cada vez que eu tenho um deadline e tenho que fazer a apresentação de um projeto, eu perco 1 hora, invisto 1 hora a trabalhar aquilo que é o storytelling e depois 2 horas ou 3 ou 4 a tentar pôr aquilo numa apresentação. Hoje em dia consigo estar 3 horas a trabalhar num projeto e a fazer o storytelling e a acrescentar valor para a organização e a perceber de que forma é que posso acrescentar mais e em 2 minutos faço uma apresentação poderosa que consegue realmente impactar as pessoas que vão ver a apresentação, mas o conteúdo é meu. A ideia é minha, o que está na base de tudo aquilo, a criatividade, a forma que está por trás é o conhecimento que eu tenho da empresa, é o conhecimento que eu tenho do negócio. Portanto, e acredito que isto tem um exponencial gigante para todos os profissionais. É esta capacidade de utilizar a inteligência artificial como uma extensão de competências que não tem e consegue operacionalizá-las, mas para isso precisa de conhecer o negócio, precisa de conhecer a empresa, precisa de conhecer os valores da empresa, precisa de conhecer a estratégia da empresa, e isto é valor que o profissional tem e que consegue acrescentar mais valor com estes recursos. Mas eu estava a brincar com a primeira pergunta, mas não era mesmo uma brincadeira. Achas que vai chegar ao ponto em que realmente vão procurar a Randstad para dizer, olha, nós gostávamos de contratar 10 máquinas inteligentes, 10 agentes, 15 agentes para fazer isto? Vai chegar a esse ponto? Está a chegar? Ou é Em algumas áreas de negócio já chegou. Nós fazemos muito outsourcing, quer em Portugal, quer em outras áreas de outras geografias, e somos muito orientados àquilo que é a produtividade. E em certas áreas de negócio, realmente a introdução da automação e inteligência artificial já é uma responsabilidade nossa para realmente termos, para o processo ser mais eficiente, para conseguirmos maior rentabilidade e conseguirmos ter mais competitividade naquilo que é o nosso produto quando o oferecemos ao cliente. Portanto, nos diversos setores, em tudo que está mais relacionado ou mais orientado ao outsourcing, já recai por nós essa responsabilidade. O cliente quer um delivery, portanto, aquilo que é a base do negócio, aquilo que é o acordo que temos com o cliente, é a forma para lá chegar. Em muitos casos já começa a ser um misto entre pessoas e a tecnologia. Claro que sim. Sara, aprender é reaprender, agora como se quiser, é a palavra-chave que hoje temos visto aqui, aliás, não só aqui em todo lado, mas como é que consegues fazer com que realmente toda a organização esteja disposta a aprender? Ou seja, ao reaprender. Como é que se consegue meter essa chama e essa motivação que é reaprendendo que hoje em dia nós vamos conseguir sobreviver neste mundo de máquinas, não é? Deixa-me só fazer aqui um ponto. O Pedro falou do canivete suíço com o canivete, com a AI.
Eu costumo comparar com a máquina fotográfica e linkar também com o teu tema de aprender. Se pensarmos quando a máquina fotográfica surgiu no século XIX, não é? Os artistas pensaram, olha, foi o fim, não é o fim do mundo do trabalho, mas foi o fim foi o fim da pintura, porque efetivamente surgiu a máquina fotográfica, e a máquina fotográfica é muito mais rápido, copiava a realidade, coisa que um pintor demorava imenso tempo. E teve que aprender a fazer de outra forma. Como é que ele aprendeu? Aprendeu a dar emoção à arte, aprendeu a dar textura, a dar cor, uma cor diferente, e portanto surgiu o impressionismo. E portanto eu acho que nós vamos ter que aprender todos a ser artistas neste novo mundo. E uma das formas de aprender e de manter essa chama que tu estavas a dizer é estimular uma cultura que nós dizemos na L'Oréal, do test and learn. Vamos testar, vamos aprendemos mais rápido do que se calhar aprendíamos, vamos errar mais rápido também, não é? Porque se calhar às vezes as coisas não vão funcionar como nós estávamos à espera, mas esta rapidez, não é? Esta velocidade com que falámos no início também da manhã, com que as coisas todas acontecem, permite-nos manter para já o colaborador no centro e como driver desta aprendizagem. Portanto, não vale a pena, há muitas coisas que nós fazemos, e mal, eu posso dizer, não é? Marcar uma hora específica para a aprendizagem. Marcar é bom porque não há reuniões, não é? Mas, quer dizer, se as pessoas não estão motivadas, vão aproveitar essa hora para trabalhar coisas que não conseguem fazer noutra altura. Portanto, há muitas técnicas possíveis, umas funcionam, outras não funcionam. Aqui partilhei uma que para mim não funcionou, mas nada como devolver e criar esta motivação e esta vontade de todos sermos artistas e deixarmos o nosso cunho naquilo que fazemos e que é o nosso trabalho. Deixa-me perguntar-te uma coisa que agora disseste aí, que é, nós já temos uma carreira relativamente longa, pequenina, mas longa, e eu, curiosamente, nunca ouvi ninguém dizer que errou. Errei tanto. Não, mas é das poucas pessoas que estás a dizer. Porque realmente há este trauma, este dogma que em Portugal Sim. nunca se erra. Lá fora, quem trabalhou em multinacionais, É best practice. é normal a dizer, olha, errei, isto correu mal, não sei o quê. Achas que isso também, com esta nova lógica das máquinas de experimentar, errar, vai mudar esse dogma e há mais abertura para que a pessoa possa dizer, olha, errei, não correu tão bem, vamos fazer? Achas que vai-nos dar esse passo? Porque isto culturalmente é uma coisa que também... Aliás, acho que um dos nossos principais problemas em Portugal é cultura. E, portanto, certo. mas isso é outra conferência, é outro tema. É como dizíamos, o Adolfo dizia no início, quer dizer, não podemos dizer que foi a máquina que errou, não é? A máquina pode ter errado, mas, ou não deveríamos dizer que a máquina errou. Eu espero que sim, eu espero que essa cultura, porque eu acho que é da partilha também dos erros que nós aprendemos muitas vezes, e portanto há best practice, mas há coisas que não funcionam, e numa conferência destas e numa comunidade destas, eu acho que se nós não partilhamos as coisas, e digo isto assim externamente, como digo nas próprias empresas, não é? Nós temos um dia em que celebramos o erro, porque, olha, fiz isto e não funcionou, não faças tu, e aí é uma forma de aprender, é também partilhar os erros. Rita, dando seguimento àquilo que estamos a falar aqui... Deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isto, pode ser uma coisa mínima. Eu digo sempre para mim própria que só vou errar quando desistir. Essa é a única forma de errar, porque de resto é sempre aprendizagem. E tenho não sei quantas para a coleção. Não são erros, são coisas que não correram da forma como eu estava à espera que corressem. Não quer sequer dizer que tenham corrido pior. Só não estavam à espera. Só não estavam de acordo. Dando seguimento àquilo que a gente estava a falar e também com o teu background e a tua especialidade, tudo o que tens trabalhado nos últimos tempos, e dando seguimento àquilo que o Matt Bean estava a dizer, como é que se consegue salvar o potencial humano numa era de máquinas inteligentes? Adoro. Então, o que é que eu acho? Eu tenho trabalhado imenso essa questão, até porque eu acho que uma das perguntas que hoje em dia passou pela cabeça de toda a gente é: será que eu ainda sou relevante? É impossível esta pergunta não ter passado quando toda esta aceleração tecnológica começou a aparecer. E, portanto, na realidade, se antes nós tínhamos, tínhamos o FOMO, não é? Fear of Missing Out. Agora, este não é sequer um medo comportamental. Isto é um medo existencial. Portanto, deixa-nos assim mais de, será que eu agora ainda sou relevante? Mas aquilo que eu acho que tudo isto nos está a revelar é exatamente o contrário, que é aonde é que eu não sou relevante. Onde é que eu estou a continuar a insistir e estou a trabalhar completamente fora da minha essência? Quando eu digo a minha essência, é core em mim, o que é absolutamente natural, o que é que eu entrego sem
que é que eu entrego sem esforço? E, portanto, conseguir esta distinção na altura das máquinas é ter a consciência que a máquina, a inteligência artificial, o que quer que seja, apenas está a amplificar quem eu estou a ser. E, portanto, se eu estou a ser, se eu em vez de ser, estou a tentar ser, a tentar estar num caminho que de todo é meu, a tentar provar uma determinada coisa, a continuar a insistir, isto a única coisa que vai dar é burnout. Porquê? Porque estamos em excesso de uso do nosso plano mental. Ao contrário, se estivermos a fazer aquilo que é natural em nós, aquilo que... E o que é natural em nós? Há logo qualidades que são... uma delas, a criatividade. Nós somos todos seres criadores, nascemos com essa qualidade absolutamente inata. E daqui decorre uma série de outras transversais e depois individuais a cada pessoa. E, portanto, se nós formos capazes de perceber exatamente o que é que eu estou a entregar a cada mesa onde eu me sento, não é o que é que eu estou a tentar parecer ou a tentar conseguir, é o que é que eu realmente estou a entregar. E um exercício ótimo de ver isso é o que é que nós fazemos em casa, noutras circunstâncias, nas nossas famílias, com os nossos amigos. Porque eu acho que esta história de existir uma Rita profissional, uma Rita pessoal, isso não existe. Aquilo que eu entrego, posso entregar em contextos diferentes, mas as qualidades que eu uso para entregar são exatamente as mesmas. E, portanto, quando nós conseguimos ir a essa nossa relevância e perceber exatamente o que é que estamos a trazer para cada mesa onde nos sentamos, eu acho que nós vemos que a complementaridade é incrível. E aí, outra vez, a inteligência artificial o que vai fazer é amplificar. Deixou de ser uma ameaça e passa a ser uma amplificação. Muito bem, sim senhora. Dando seguimento àquilo que estás a dizer, e aquilo que também a Joana apresentou com base muito em emoções, eu agora tinha uma pergunta para os três, e portanto é a mesma pergunta para os três, que é, mas gostava que vocês fossem sinceros e diretos, que é, numa era de máquinas inteligentes, numa era de IA, numa era em que realmente isto está a ser dominado, vai ser, não diria dominado, mas que há uma presença, o que é que vai distinguir exatamente as empresas? Ou seja, o que é que vai fazer com que o Manel quer ir trabalhar para a Randstad, a Maria quer ir trabalhar para a L'Oréal, e o que é que vai fazer com que as pessoas fiquem? Eu outro dia, nós falamos muito em retenção. A retenção é uma palavra assim um bocadinho chata, parece que estamos ali a reter, não, mas, ou seja, o que é que vai fazer efetivamente? Se é marca, se é o propósito, se é valores, se é a ligação à sociedade, o que é que vai fazer com que, perante realmente uma oferta de uma certa igualdade de tecnologia e de IA por trás, o que é que faz com que estes jovens com quem a gente depois a seguir vai falar a seguir, que é, porque é que quer ir para a L'Oréal, não quer ir para a Randstad, quer ir para ali ou para ali. O que é que vai diferenciar as empresas efetivamente neste novo mundo? Pedro, podes começar outra vez, porque dia do pai. Sim, mais uma vez acho que já falámos um pouco sobre isso, mas acredito que de facto o que vai realmente diferenciar as empresas, em primeiro lugar, concordo plenamente, a inteligência artificial é quase commodity, é quase como a eletricidade. Eu tenho ou não tenho, e depois é a forma como ela é usada que realmente põe o valor acrescentado. E acredito que este valor acrescentado é gerado por pessoas e as pessoas sabem que têm esse valor acrescentado. Portanto, e acredito que qualquer profissional vai escolher uma empresa onde acredite que, ao entrar naquela empresa, vai ter a capacidade de contribuir. E contribuir pode ser contribuir para a sociedade, para o resultado, para o projeto, mas ter um sentido no final de cada dia que tenha uma contribuição concreta e objetiva, que aquilo que são as suas competências estão a aportar valor para a organização. Como é que isto se faz? Mais uma vez, as empresas têm que repensar o modelo de gestão de talento, têm que perceber como é que se gera todo este processo de talento numa altura em que a equidade é um fator complexo, porque temos pessoas a entrar no mercado de trabalho com um conjunto de competências e quem já está há mais tempo, se calhar, precisa de outras competências, e esta capacidade de transformar e de reorganizar e fazer reskilling a estas pessoas é importante. E conseguir, com isto tudo, trabalhar um bom employer brand, que no fundo também é aquilo que no fundo me vai levar, é muita percepção que eu tenho sobre as empresas. Eu, antes de ir para uma empresa, eu não a conheço, portanto tenho uma percepção, conheço alguém que lá já trabalhou, conheço a marca, tem um valor, mas dar também visibilidade sobre aquilo que é feito de bom dentro das organizações. Estas conversas que aqui temos, e muito transparentes, estas partilhas, são momentos que realmente vão inspirar quem está a ver de fora e a reconhecer que é naquela empresa que eu quero estar, porque vejo que tem projetos, a forma como o gero e o valor que eu vou acrescentar é de facto positivo.
Sara, Eu concordo completamente, não acho que seja nem o produto, nem a tecnologia, nem nada disso que nos diferencia. Os produtos são todos ótimos, os cremes são todos bons, todas as marcas, os shampoos é igual, os perfumes, tudo é bom. O que é que leva um candidato a escolher uma L'Oréal versus outros? Para mim é muito da cultura, é muito do clima, da cultura, dos valores, é muito... Eu lembro de há pouco tempo de estar a falar com um colega meu e perguntar-lhe se ele queria participar num projeto que nós temos na área da diversidade e ele dizer-me, Sara, se não falasses comigo hoje, neste momento, eu estava a procurar algo em que eu pudesse contribuir na sociedade, em que eu pudesse sentir-me útil. Se eu puder fazer na L'Oréal, melhor. E, portanto, eu acho que são estas... não é ter um produto, mas é se calhar ter a tecnologia ao serviço dos produtos que nos permite inventar o APTA, que é uma tecnologia que ajuda a que as mulheres possam maquilhar, mulheres que tenham temas motores ou com dificuldades motoras na mão e que se possam maquilhar e que isso devolva autoestima, que devolva confiança, que devolva beleza às pessoas. Portanto, eu acho que é muito mais o que vai reter, o que vai atrair, é muito mais temas soft do que aquilo que todos nós podemos copiar uns aos outros e é isso que vai fazer a diferença. Rita. Eu concordo com a cultura, sem dúvida nenhuma, com os 3 eixos que lá estão de propósito de valores e de missão, mas acho que começo a achar ou começo a reparar que há aqui um fator que começa a fazer muita diferença, que é a vitalidade. Ou seja, e isso não se vê só nas empresas, vê-se em qualquer grupo. Nós começamos a querer pertencer a grupos onde haja vitalidade. E realmente, vendo que em ambiente de elevada aceleração tecnológica, a vitalidade humana é uma coisa que completamente distingue. E, portanto, se nós repararmos nisso, a vitalidade também está ligada à curiosidade, não é? Quem é que são os seres mais vitais? Sem dúvida, sempre as crianças. Certo? E as crianças não perdem nunca esta curiosidade. Estão sempre a querer saber mais, estão sempre a querer aprender mais e, sobretudo, não estão condicionadas pela sua experiência do passado, até porque ela é curta, não é? Não tiveram tempo de cristalizar crenças, de já sei o que é que isto vai dar, e, portanto, não pertencem às ditas das médias e às estatísticas, que é uma coisa que a mim me encanita sempre, porque eu acho que todos nós somos exceção, nunca somos uma média. Mas por isso, para mim são esses dois, é verdade? Não há ninguém igual a ti? Então não se faz médias para nada. Não, as médias são boas para indicar uma tendência. Agora, se nós nos passamos a olhar como média, está tudo estragado, porque efetivamente o nosso papel é querer sempre ser um dos pontos que faz avançar a média. Nós não queremos ir para aqui, queremos sempre ir para um dos polos. Muito bem. E, portanto, eu acho que é isso. Vitalidade. Cultura e vitalidade. Então pronto, já temos o nosso tempo quase acabado. 1 minuto a cada um, como sempre, para uma última nota sobre estes temas. Pedro. Sim, voltando aqui ao tema central, que é a carreira, o propósito, a retenção de talento, acho que as empresas têm tudo isto transita muito à volta da inteligência artificial, da tecnologia, da automação, mas tem que olhar para dentro, tem que olhar para aquilo como estão organizadas e de que forma é que estão capacitados a dar resposta a estes desafios para se manterem capazes de reter o talento. Nós vamos ter temas, já temos temas de escassez de talento, de capacidade de atrair novas pessoas, de reter os que temos connosco. Portanto, isto só se faz revisitando os processos internos, percebendo onde é que podemos melhorá-los, onde é que podemos pôr as pessoas realmente a gerar valor e que pessoas e com competências. E isto muito focado, mais uma vez, acho que o reskilling e a liderança intermédia são, de facto, fatores muito importantes para o sucesso. Sabes? Eu, se calhar, acabava com uma pergunta que não tenho resposta, mas que é: quantos de nós já não deram como feedback ou disseram, como pessoa da sua equipa, és uma máquina? Não é? És uma máquina. O que significa que és rápido, tens capacidade de trabalho, és uma máquina. Será que isso agora... Ou seja, nós vamos ter máquinas na nossa equipa, vamos ter... Portanto, o que é que nós vamos dizer agora? És tão humano. Ou seja, não sei, Olha, mas acho que... É esse teu comentário, porque ontem recebi um vídeo muito giro de uns americanos que eu conheço. Eles mostraram um vídeo de Michael Jackson e diziam: há 20 anos o Michael Jackson tentava dançar como uma máquina. Exato. As suas máquinas estão a tentar dançar como Com o humanos. Michael... Exato. Portanto, isto está tudo um bocadinho ao contrário. Mas Pronto, mas acho que é isso. Acho que já foi hoje muito falado sobre o que é que nos diferencia como humanos, mas vai ser isto, és mesmo humano. Adorei, Rita, para adorei, finalizar, Sara, fechar. adorei.
Olha, eu acho que o que é mesmo crítico nesta fase é cada um de nós regressar à sua soberania. E para mim o que isto significa, eu tenho sempre um mantra pessoal que uso, que é: eu sei quem sou, o que tenho e o que dou. E portanto, se nós todos tivermos esta convicção de que sabemos efetivamente quem somos, sabemos o que temos para entregar e sabemos a quem é que isso faz falta, eu acho que muito da nossa condição de originalidade, entusiasmo e sucesso fica garantida e muito a favor das organizações. Oh, Rita, deixa-me só dizer uma coisa, já que é, se houvesse 10 milhões de Ritas, com essa ambição e autoconfiança, Portugal não estava como estava. Mas, pronto. Exato. Mas muito obrigado aos três pela vossa participação. Mais uma vez, muito obrigado por este momento inspirador das formas de conjugar este triângulo e estas últimas notas de ambição. E numa continuação aqui deste nosso programa e deste tema, nós falamos muitas vezes de jovens, mas não ouvimos os jovens. E desta vez quisemos dar voz aos jovens. E, portanto, vamos ter uma mesa de debate com 3 jovens e que tem como título "E então o que dizem os jovens?". Eu convidava-os a vir ao palco e esta conversa vai ser moderada pela Rita Pelica, founder e CEO da ONU, que irá apresentar os seus jovens. Está bem? Rita, muito obrigado. Bem, Uou! Menos vitalidade. É um privilégio enorme e um orgulho até estar aqui hoje a dar, enfim, a ajudar estes jovens a dar a cara, a voz à geração Z e, portanto, podermos realmente ouvi-los hoje aqui ao vivo e a cores e até para ajudar a baixar a média, que normalmente é a idade média das pessoas que frequentam estas conferências que tanto apreciamos. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade, por esta coragem, até ousadia de podermos trazer pessoas que estão aqui entre os 20 e os 30 anos. E não estou a falar de mim. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr hoje. E, portanto, eu até poderia começar por vos perguntar o que é que achariam do mundo, o fim do mundo do trabalho, tal como o conheceram, mas vocês não o conheceram, não é? Portanto, vamos olhar para a frente, para o futuro e perceber então quais são as vossas expectativas, motivações, preferências para o trabalho. E, portanto, eu tenho comigo o Bernardo. O Bernardo já é jovem para cerca de 30 anos, certo? O Bernardo já trabalha também há alguns anos, continua a aprimorar aqui as suas competências através da formação, ele também já nos vai falar um bocadinho disso. É sociólogo, na base. O Bernardo é sociólogo e agora está a estudar recursos humanos. O Tiago, já por sua vez, mais na casa dos 20 anos, se é que podemos dizê-lo, e, portanto, um aluno de gestão hoteleira. Fez um CET, um curso de especialização tecnológica, e não satisfeito com isso, portanto, em gestão hoteleira, continua agora a estudar numa licenciatura em gestão hoteleira. Já a Inês, também na casa dos, mais entre os 25 e os 30, vamos dizer assim, não se diz a idade, minha senhora, e, portanto, também de Sociologia, na sua base, mas depois, contrariamente ao Bernardo, enveredou mais pela via da comunicação e pelo digital, e, portanto, como é que se chama? Social Media Manager. Também é E os cargos em inglês. Content Manager. Exatamente. E o meu filho, ontem eu contava-lhe, o meu filho mais velho também é estudante, no alto dos seus 14 anos, eu contava-lhe que hoje ia estar aqui a fazer este painel com uma pessoa que fazia o social media. Ele, mas pagam para isso? Isso é uma profissão? Eu, sim, portanto, filho, tu estuda e, quiçá, podes vir a ter um emprego como este que a Inês tem. Portanto, muito obrigada por estarem aqui hoje. Bernardo, e começava precisamente por ti. Então, que motivações, que entusiasmo é que este mundo do trabalho pode trazer, ou que necessita de trazer? Bem, desde já, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. E muito obrigado por continuarem a me chamar jovem, que desde que eu entrei nos 30 é mais escasso.
Mas a professora fez uma referência muito engraçada de dizer que nós não chegámos a chegar. Eu ainda conheci um bocadinho, e eu lembro-me muito bem da minha mãe me dizer, quando eu era jovem e estudava no secundário, dizer assim: se está-te a custar agora, imagina quando tiveste a levantar às 6 da manhã e ter Para trabalhar. essas questões todas, isso é que vai ser difícil. E quando eu falo agora que eu trabalho remotamente todos os dias, ela fica um bocadinho chateada. Contente, mas chateada. Mas entrar nas minhas motivações, eu estou efetivamente no mercado de trabalho desde os 18, apanhei uma paixão muito grande por recursos humanos num estágio curricular na Talented, e desde aí toda a minha carreira tem sido focada mais no crescer dentro deste departamento. Sei que o recursos humanos aqui, com esta audiência especialmente, não tenho que explicar o mundo que é. Mas no início da minha carreira, o que eu queria era experimentar os departamentos de recursos humanos, recruitment, payroll, operations. Eu trabalho para empresas americanas, é por isso que tenho aqui estes estrangeirismos todos, peço desculpa. E foi muito isso o que me motivou a seguir, a procurar o que eu via nos LinkedIns, nos Indeeds, era estas questões. E para além da remuneração, né, porque isto não é voluntariado. A sério, Bernardo. Sim. A grande motivação é efetivamente, como foi dito aqui pelo painel anterior, era sentir que a voz era efetivamente ativa, que o meu contributo era notado, e continua a ser uma motivação até os dias de hoje. Muito bem, muito obrigada. Vamos ver o Tiago, o que é que nos tem a dizer sobre o assunto. Pronto, antes de mais, bom dia, agradecer o convite e felicitar a organização por nos deixar vir aqui e falar um bocadinho de nós. Eu acho que isso é muito importante. Pronto, estamos no evento de recursos humanos, mas eu com imenso orgulho digo que eu sou do setor das pessoas para as pessoas, e ao contrário do Bernardo, eu tenho que trabalhar on-site. Pronto. Eu acho que posso dividir esta resposta de duas formas. Portanto, quando nós estamos em hotelaria, nós temos aquilo que é o nosso principal consumidor, que são os hóspedes. E eu acho que é isso que nos dá o prazer e o porquê de nós fazermos isto. E mais tarde nós podemos falar do propósito. E posso começar por uma história muito simples, em que basicamente eu trabalhava numa pequena unidade hoteleira e que servia pequenos almoços. E a melhor coisa que eu tenho assim de memória era uma família que eu costumava servir os pequenos almoços, e que, quase como em tom de agradecimento, não me deu 100, 200 euros, deu-me um cartão, que eu tenho neste momento na minha carteira, com a morada deles e um e-mail em São Francisco. E me disseram, quando tu quiseres vir cá, por favor, vem ter connosco. E isto é a parte mais rewarding daquilo que é trabalhar com pessoas. Do outro lado, temos as pessoas com quem trabalhamos. Eu, felizmente, venho de uma área muito challenging a nível de pessoas, em que no housekeeping é normal nós trabalharmos com departamentos com 60 pessoas, em que as mais novas, na altura por acaso era eu, e a mais velha tinha um neto com a minha idade. Portanto, isso sem dúvida é aquilo que nos faz, que nos traz essa motivação. E mais do que isso, nós estamos num setor que nós trabalhamos muitas horas, muitas vezes sob pressão, e é chegar ao fim do dia e estarmos todos com a mesma missão e com o mesmo objetivo. E trabalhar onde os outros são felizes, ou querem ser felizes, não é? Trabalhar na felicidade dos outros. Muito bem. Obrigada. Inês, a mulher do digital. Há alguma coisa diferente ou mais ou menos pelas mesmas linhas? Eu diria que é pelas mesmas linhas. Eu acho que fala-se muito sobre a geração Z, seja no mercado de trabalho, seja onde for, mas eu não sei se somos assim tão diferentes das outras gerações. Pois é. Eu acho que toda a gente procura sentir-se valorizada, sentir-se ouvida, ter um bom ambiente. Eu acho que isso motiva a mim, motiva aqui os meus colegas de painel e motiva todos nós que estamos aqui. Não interessa a idade, eu acho que nós queremos sentir que na empresa onde estamos, seja maior, mais pequena, que somos ouvidos, que somos valorizados. Depois, sim, eu acho que para a nossa geração pode haver algo um bocadinho mais concreto, que é o propósito. Não quero ser a pessoa que fala pela geração toda completa, mas especificamente a mim, isso sim, e estavam a falar há pouco no painel anterior, o propósito é algo que é muito relevante. Eu sentir que estou a fazer alguma coisa que tem um reason why, que tem um valor acrescido e que não estou a fazer só por ter que fazer, que não estou a fazer uma publicação nas redes sociais só por fazer, apesar de às vezes parecer se calhar um bocadinho isso e as pessoas pensarem pagam-se a pessoas para fazer as redes sociais, sim, porque depois não é só redes sociais, há toda a questão do content management que é um bocadinho diferente. Portanto,
é muito o que os meus colegas disseram, e eu acho que o que todos nós dizemos. O que nos motiva é sentirmos ouvidos, termos um bom ambiente, trabalharmos com pessoas com quem gostamos e sermos valorizados. Então, se calhar, não é assim tão diferente das outras gerações e ficam Eu não acho que seja. particularmente irritados quando dizem aqueles miúdos da geração Z. Sim. Só para. Ok. Muito bem. Então, aí, já que estamos também aqui a falar um pouco de tecnologia, como é que vocês entendem que se conseguem diferenciar ou se vão conseguir diferenciar neste mundo tão tecnológico, onde é tão fácil ir ao chat GPT, pedir, olha, faz-me um currículo, faz-me uma carta de motivação, faz-me tudo. Onde é que vocês entram no processo? Como é que vocês, e pegando no painel anterior, como é que vocês conseguem ser relevantes? Como é que vocês, e nós também, não é? Mas como é que vocês entendem que se vão conseguir diferenciar? Bem, como eu trabalho numa empresa de tecnologia, Facilita. facilita bastante. Bernardo conhece os algoritmos. Há sempre alguém que sabe um bocadinho mais de 01 do que eu. Mas eu fui da geração que começou a integrar muita parte dos smartphones e nós fomos aprendendo a falhar também com as novas tecnologias. E no meu caso, o que eu acho que dá muita relevância é o chamado desenrasque. Ou seja, quando Problem solving, Bernardo. exatamente, sim, mais bonito. Em LinkedIn Speech é problem solving, sim. É o tal de, ok, há um obstáculo às vezes de software, de programação. Como é que se pode fazer isto? O conhecer mas se não for o Ctrl-V, Ctrl-C, dá para fazer aqui, dá para fazer com isto, dá para fazer com este programa faz assim, acaba por entregar os resultados. E isso é muito, especialmente na minha experiência, já agora com algumas multinacionais no currículo, eles querem saber os resultados, se está feito. E mostrar às vezes, ok, mas como é que fizeste isso? Isso depois é a parte que também é muito, falámos há pouco da motivação, é muito também motivadora, perceber, chegar num espaço de uma equipa de 30 pessoas, ter uma ideia original e conseguir fazer e explicar e chegar a mostrar e a ensinar a uma pessoa que tem anos de experiência e que é uma mentora para nós, ensinarmos alguma coisa, ela diz, vou utilizar. É fantástico. Por isso, na nossa geração, temos o benefício de crescer com a tecnologia. Por isso também fomos acompanhando muito, por isso também temos aqui bastante know-how muito vital para as empresas. Muito bem. E na área da hotelaria? É particularmente desafiante. Eu acho que posso começar por dizer que nós já nascemos com isto, pelo menos as pessoas com a minha idade. Sim, não é o Bernardo. E nós neste momento, 10 anos a mais. E nós neste momento, e eu falo por mim, eu se precisar de alguma coisa muito objetiva, eu vou ao ChatGPT, eu neste momento já não uso o Google. E eu era aquelas pessoas que há 2 anos atrás recusava e os meus colegas todos usavam o ChatGPT. Não, eu ainda vou ao Google. E eu neste momento estamos todos apanhados com isto, não é? Felizmente. Pronto, na hotelaria, eu acho que a questão dos processos, já falámos há bocado, facilita-nos imenso. Quando nós temos que fazer coisas e analisar coisas em que nós pegamos na informação, metemos neste software e conseguimos chegar muito mais rápido, tanto aos resultados como às vezes à pesquisa que nós queremos fazer. Portanto, sim. Mas não tem medo de ser substituídos por há check-ins automáticos, self-check-ins. Portanto, como é que... Pronto. Sobre esse tema, acho que podemos diferenciar a hotelaria de luxo e a hotelaria geral, comum. E eu acho que as pessoas que pagam 1.200, 1.000, 2.000 euros por um quarto querem ser recebidas por uma pessoa que saiba o nome delas, que olhe para elas nos olhos e que lhes permita ter essa experiência que nós tanto vendemos e que fazemos por ela. Portanto, continuarmos a ser humanos é... Claro. Muito bem. Inês? Eu acho que vou ser um bocado poética, mas acho que nós nos diferenciamos sendo nós próprios mesmos, porque as skills aprendem-se. Se tivermos que aprender a trabalhar com AI, aprendemos a trabalhar com AI. Se tivermos que saber fazer automações, aprendemos a fazer automações. Eu acho que nós nos distinguimos no mercado de trabalho sendo nós próprios e trazendo a nossa maneira de pensar, o nosso espírito crítico para cima da mesa. Até em redes sociais, o espírito crítico vale a pena e diferencia. Ou sobretudo. Se calhar até sobretudo, exatamente. E eu recordo-me de uma entrevista que fiz para o local onde estou agora, na Vorten, que
numa das entrevistas, foi-me feita uma pergunta e eu não pensei muito, respondi de uma certa forma que depois, em modo de piada, quando saí da entrevista, pensei se calhar não devia ter dito aquilo. Mas depois, quando me contrataram, na altura o diretor de marketing disse que isso foi um dos pontos que mais me fez querer ficar comigo, me contratar, foi a minha resposta sem filtros e ter o meu humor lá pelo meio. Portanto, eu acho que é sermos nós próprios que nos vai distinguir dos outros todos que têm licenciaturas, mestrados, que têm as mesmas skills. Portanto, é sermos mesmo nós próprios. Porque já nem é pela questão da licenciatura, verdade? Licenciatura hoje em dia, quer dizer, não é propriamente, portanto, sermos nós próprios. Muito bem, isso diz-nos como é que vocês veem este assunto da gestão de carreira? É definitivamente uma responsabilidade vossa, ou não vão deixar nas mãos destes senhores, ou vão? Ou estão disponíveis para tentar ter aqui alguma situação de compromisso? Eu acredito, a mim pessoalmente, eu acho que é de 100% da nossa autoria. E faz parte das empresas de identificar quem tem essa ambição e perceber. Pretensão. Exatamente, para também conseguirmos a retenção, porque eu sou uma pessoa bastante ambiciosa. Sei onde é que quero ir, sei onde é que quero chegar. Sim, não há uma pessoa mais chata do que eu nas performance reviews. Determinado, Bernardo. Não, chato. Chato. Em LinkedIn tens razão, determinado. E acho que é muito da nossa autoria percebermos muito bem de onde queremos ir, onde queremos chegar, o que é que temos que fazer e como é que podemos também, ao contribuir para a produtividade da nossa empresa, colocar-nos na posição da nossa empresa olhar para nós e pensar, ok, agora vamos pôr-te aqui. Porque tu demonstraste as características X. Sei que isto é muito romântico, às vezes não há espaço na empresa para crescer por muito melhores intenções que a empresa tenha, porque acontece muito estarmos bloqueados por posição em alguns departamentos, é a realidade, mas também vale olhar para nós e dizermos assim, no meu objetivo, no espaço de 3 anos, 4 anos, estou alinhado, estou a fazer, tenho a formação indicada, tenho a experiência indicada, propus-me os desafios que queria ter para estar na posição de agora poder olhar para o mercado de trabalho e querer o cargo que eu ambiciono. Isso acho que passa muito, muito por nós. Neste caso, as empresas, no meu ponto de vista, são algo apoio a crescer e devem fomentar. Facilitadoras, mas o grande motivador, o grande catalisador devemos ser nós. Muito bem, Bernardo. Tiago. Pronto, eu tinha uma professora de marketing que dizia que é como nas redes sociais, se não formos nós a lá estar, ninguém vai estar por nós. Claro. E acho que aí é a mesma coisa. Se nós não formos atrás das coisas e se nós não estivermos presentes neste tipo de iniciativas, como todas as outras, nós felizmente em turismo então temos N espaços para podermos aparecer, digamos assim. Isso é a parte mais importante. E depois também com quem nós estamos e com quem nós procuramos ajudar-nos. Isto não é um jogo individual, é um jogo em equipa. Nós temos pessoas e nós temos que nos agregar a essas pessoas que nos levam a esses sítios. E depois a questão da mentoria, eu acho que tem sido uma coisa que temos discutido muitas vezes e eu acho que sem essa questão nós não conseguimos fazer essa boa gestão de carreira. É importante e é vital nós termos pessoas com muito mais experiência e conhecimento para nos conseguirem orientar, porque é um facto, a informação neste momento é enorme e o que não faltam aí são oportunidades. Portanto, neste momento eu acho que a dificuldade é nós também percebermos o que é que faz sentido e o que é que nós precisamos efetivamente. Saber escolher e tomar decisões. Claro. Muito bem. E o Tiago, espero não estar a ser inconfidente, mas o Tiago no intervalo partilhava comigo que o Tiago é uma pessoa muito, muito ativa, participa numa série de coisas, em associativismo, e estava fascinado com este espaço, que nunca tinha cá vindo. Normalmente ele não participa em iniciativas de recursos humanos porque ele é de hotelaria, portanto, como é de hotelaria, vai aos eventos da hotelaria. E estava aqui para... então é assim, os eventos de recursos humanos são assim. Um certo deslumbramento, como dizem a Joana. Deslumbramento. Porque às tantas, se não alargamos os horizontes, e de facto qualquer um de vocês aqui parece-me que é muito open mind, precisamente, para nos permitirmos a isto. E é importante nós discutirmos coisas diferentes. Nós discutimos todos da mesma coisa. Pronto, vocês gostam muito da inteligência artificial, já percebemos. Vocês? Todos nós. Mas é um facto que nós também acabamos por sempre discutir as mesmas coisas. E é extremamente importante
abrangermos Mas também gosto do Google. Também vou ao Google. Inês, Estava aqui a pensar, porque eu acho que muitas vezes fala-se de gestão de carreira e se calhar nas nossas idades nós não sabemos bem o que é que significa essa gestão de carreira, o que é a gestão em si da carreira. Portanto, eu acho que a mentoria é muito importante. Não depende só de nós, acho que não pode depender só de nós, porque nós não sabemos o que é que significa essa gestão, principalmente quando estamos a começar a carreira. Sabemos o que é que pode significar a ideia de carreira, de progredir, de ir para empresas diferentes, de ter um nome em inglês que já diz specialist, em lugar de dizer technician ou qualquer coisa do género. Mas não sabemos o que é a gestão, portanto acho que aqui estou muito mais com o Tiago de a mentoria, de poder ter momentos de partilha destes para conseguir perceber o que é uma boa gestão de carreira, acho que sim. ok, então e se pudessem dar assim, é grátis, são dicas grátis para vocês. Bernardo, alguma dica, vá, duas, porque está aqui muita gente. Dicas que vocês possam dar às organizações deste país, algumas delas aqui representadas, como dicas de coisas que vocês gostavam que de facto na prática acontecessem. A mim, aquilo que eu costumo sempre dizer era serem parceiros obviamente, isto é painel mais virado para os jovens, mas também com os trabalhadores em geral, na parte das formações. A formação não tem que ser aquele curso de Excel que já fizemos 50 vezes. E estamos a ver, pode ser uma mentoria, um shadowing. Para mim foi muito importante no meu desenvolvimento. Ter uma semana onde eu basicamente seguia a minha Chief Human Resources Officer e perceber que se calhar um budget de 10 mil para mim é enorme, porque pronto, sou uma pessoa individual, mas para uma empresa multinacional não faz mexer a agulha, como costuma dizer. E ter essas perspectivas diferentes e conseguimos perceber como é que as coisas funcionam um bocadinho mais à frente ajuda bastante a perceber e a também ter uma perspectiva de, ok, eu já sei mais ou menos o caminho que tenho que traçar. E outra é sempre, eu sempre apelo isto, é sempre o máximo de transparência possível em todos os processos, mesmo que sejam negativos, é o que nos leva e o que distingue muitas empresas, mesmo muitas empresas. Muito bem, Bernardo, obrigado. Tiago. Pronto, eu aqui apoio o Bernardo, sem dúvida a questão de criarmos momentos e projetos de desenvolvimento novos e diferentes e cada vez mais especializados naquilo que nós procuramos e naquilo que nós queremos. Mas vou também falar da transparência, dizer que eu pessoalmente gosto muito de fazer job surfing na internet e andar à procura do que é que está disponível. Melhor se calhar, toda a gente sabe o que é isto? Não sei se isto é muito à frente. Tiago, por favor, em 30 segundos. Portanto, procurar na internet o que é que são as vantagens. Surfar na internet, claro. Geração Z. Nós surfamos no outro lado. E o que é que acontece? Nós, quando vemos coisas lá fora, nós temos muita transparência e nós temos no fim de um anúncio o que é que nós vamos ter, o que é que nós não vamos ter e o que é aquilo que nós precisamos de ter para trabalhar lá. E em Portugal nós temos estes anúncios extremamente clichês, em que nós precisamos empresa procura jovem. Portanto, precisamos de pessoas boas em office. Agora irá começar, obviamente, a aparecer o AI. A questão de espírito de equipa e participativo, mas neste caso eu acho que era importante nós começarmos a ver mais objetivamente aquilo que Traduzir por as empresas procuram. E depois, relativamente aos estágios, que é um tema que na hotelaria é muito falado e um tema que não é remunerado. Em Portugal, podemos dizer que há muito poucos hotéis a remunerar estágios de forma, às vezes, até justa. Condigna. Pronto. E eu acho que isso deveria, sem dúvida, ser uma coisa que devíamos começar a pensar. Muito obrigada. Inês. Já que tirou-me um bocadinho as palavras da boca num dos pontos que eu ia dizer, que é, perguntam-nos tanto, há pouco uma das perguntas era essa, como é que nós nos diferenciamos no mercado de trabalho? Como é que vocês, empresas, se diferenciam no mercado de trabalho? As candidaturas, ou quando nós vemos no LinkedIn, que é onde usamos mais, as descrições são todas muito iguais umas às outras, muito vagas. Aborrecidas até. Porque é que me faz a mim, jovem, se querem recrutar jovens, porque é que me faz a mim, jovem, candidatar a esta e não à outra? Vivemos num mundo de job surfing, vivemos num mundo de candidatura simplificada do LinkedIn. Portanto, nós devemos ser das gerações que mais se candidatou a vagas versus outras gerações todas. LinkedIn, nós estamos, sim, certo, porque nós estamos ali no comboio ou o que seja, a candidatura simplificada, siga.
Acho que as empresas Óbvio, também nós têm- vamos a ler livros. Mania. É meter no envelope. Exato, deixar. Não, mas acho Pôr que... cartas no correio. Exatamente. Acho que tem mesmo que também diferenciar-se para chamar a atenção. E depois a parte que se fala tanto de cultura, a cultura existir, não ser só da boca para fora, de cultura flexível, cultura... Walk the talk. Exatamente. Portanto, acho que diria que é esses dois. Sei que estamos mesmo vou só assim, 30 segundos para cada um. Portanto, vocês deram um conselho às empresas, grátis. Vamos pensar, pelo menos eu vejo aqui meia dúzia de pessoas com 20 anos, não é? Não são muitas, mas há pessoas que já fizeram 20 anos 2 vezes. São 20 anos, não é mesmo? 25. E, portanto, temos aqui pais, temos mães, provavelmente têm filhos da vossa idade, uns um bocadinho mais velhos, outros mais novos. Que conselhos é que vocês dariam a alguém da vossa idade? Alguém que não tenha, se calhar, a confiança para estar aqui hoje, alguém que, se calhar, nem tem um perfil de LinkedIn, alguém que não sabe, não faz a mínima ideia de o que é que há de fazer da sua vida e que está prestes a entrar no mercado de trabalho. Experimente. Experimentem o quê? Experimente vários trabalhos, várias funções, aprendam o que não gostam. Não há nenhuma má oportunidade. Há só percebemos coisas que não estamos indicados para fazer ou que não é, ou que não gostamos. Às vezes temos que experimentar e novamente, falhar, foi aqui dito que não é bem a cultura portuguesa, é mais uma socialização de primeiro grau, mas depois isso é outro painel. Mas não há falhar. Experimentar. Exatamente. Experimentar e ver o que é que nos serve mais. Exatamente. Muito bem, Tiago. Eu vou apoiar o Bernardo e também voltamos ao propósito e podia estar aqui 10 minutos a falar sobre isso. Mas não. Mas o que acontece é, nós neste momento temos N licenciaturas de tudo e mais alguma coisa e o problema é que nós agora já escolhemos quase tipo a dedo e não aquelas licenciaturas que efetivamente antigamente as pessoas ouviam para gestão e eu para direito e depois não percebia. Mas dizer sem dúvida que procurar as coisas e não ter medo de arriscar. Ok. Nada disto está errado, apoio totalmente. Mas Acrescento ainda falarem com amigos também sobre os receios, que acho que muitas vezes estamos a achar que somos nós próprios quando estamos a começar o mercado de trabalho, que este receio é só nosso e não é todos os outros e que todos os colegas não estão a sentir o mesmo e que vemos um no LinkedIn que já tem a função XYZ, ainda está a tirar o mestrado e que já está mais avançado do que nós. Portanto, acho que é falar também com essas pessoas e desmistificar um bocadinho que outros estão mais avançados do que nós. muito bem, muito obrigada Inês, Tiago, Bernardo, obrigada à organização. Espero que estejamos a desmistificar aqui a geração Z. Obrigada. Rita, Bernardo, Inês e Tiago, muito obrigado aqui pela vossa presença e participação. Uma conversa muito interessante sobre o ponto de vista dos jovens e como é que os jovens veem a questão dos menos jovens. E para encerrarmos esta 31ª Conferência de Human Resources, temos o gosto de contar com Oliver Pérez, professor da Católica Lisbon Executive Education, e que nos traz uma apresentação com o sugestivo título In the Age of AI, Humanity Wins, que é bom. Oliver, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. O palco é seu. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Há 13 anos cheguei a Portugal e vinha numa carreira de marketing com uma multinacional. E quando cheguei a Portugal eu não sabia o que me depararia o futuro. Achava que seguiria marketing muitos anos, vendria a Portugal, seguiria para outro país, mas não, a história mudou. Eu descobri nos meus anos em Portugal que realmente aquilo que me diziam as organizações não era aquilo que eu fazia, são as pessoas. E é isso que me fez trocar de carreira. E depois de 17 anos na Danone, decidi pôr ponto e final a uma boa carreira de marketing, não excepcional, mas uma boa carreira, para começar de zero, ajudando as pessoas. Percebi que trabalhar em comportamentos, liderança, cultura organizacional faz toda a diferença. Independentemente de AI, etc., faz toda a diferença. Nós, como indivíduos, tomamos aproximadamente 35.000 decisões cada dia. Muitas, provavelmente já sabiam. Muitas fortuitas, piscar o olho, mexer o pé, a mão. Isto que estou a fazer agora já vão pelo menos 100 decisões que já fiz neste instante. Algumas delas são conscientes. E essas conscientes temos que pensar bem o que fazemos com elas. E se automatizamos, um bocadinho melhor. Decisões importantes do género que vou fazer o fim de semana é importante para saber como a desconectar. Decisões como me he visto hoje para não ser confundido com Roberto Martínez. Pronto.
já me confundiram na porta, por isso não funcionou. Mas é verdade que é importante percibir como tomamos decisões para quê? Para saber automatizar rapidamente. O professor Daniel Kahneman estudou isto muito bem. 2 sistemas, sistema 1, sistema 2. Um sistema que age muito mais rápido e um sistema que age mais lento. Um sistema mais lógico, um sistema mais emocional. E, a fim do dia, nós acabamos por decidir mais com emoção, com mais intuição. A maior parte das nossas decisões são assim. E sabem o que passou? Passada semana, eu estava em uma formação com uma equipa e estávamos a trabalhar conceitos de otimizar a agenda, otimizar o nosso tempo. Ia correndo super bem, uma dinâmica super boa, estávamos perto do fim, até que uma pessoa me diz, eu não me quero robotizar. E eu fiquei, não estava à espera, fiquei vermelho, comecei um bocado, e isto? Não sabia como reagir, sabem o que fiz? Di jogo na sala, olha, que acha o resto? Enquanto eu me recuperava, digo, a ver como gero esta situação. Ok, o resto partilharam e eu retomo o controle da situação e faço umas perguntas à sala a modo geral. Olha, vocês com que frequência dão feedback? Gostam de resolver conflitos? É o vosso foco resolver conflitos? Quanto tempo dedicam a investir na cultura da vossa equipa? Costumam desafiar o status quo ou pensar estrategicamente? A resposta da sala sabe qual foi? Impossível. Não temos tempo para isso. Não temos tempo. Tempo temos, sabem, não sabem? É uma questão de escolha. Todos temos o mesmo tempo. Mas esta foi a resposta. Aparco o tema e já volto aqui outra vez. 91% dos executivos, em um estudo da Harvard, dizem que a cultura organizacional é fundamental para trabalhar bem na organização. Mas apenas o 16% concordam com que a cultura é adequada. Eu não sei se estes executivos estão corretos ou não, mas o que é claro que há um 84% que concordam que o lugar onde estão não é a cultura adequada. É um número para fazer-nos pensar. Também há outro estudo que apunta que o 23% das pessoas afirman que recebem o reconhecimento que devem. Não falo ordenado, prémios, não, falo de feedback. Quer dizer que há um 77% que não concordam do todo. E, además, há outro dado giro que é não gostamos de conflitos. 83% das pessoas deixam escalar o conflito até que se fazem uma bola que escondemos nos tapetes, mas um dia explodem e acabam por aparecer. Comportamentos todos que, então, recolhidos, eu penso, ok, não tenho tempo, não me quero robotizar, são excusas. Eu não gosto de excusas, mas eu sei que abaixo destas excusas há outras coisas. Há medos, a errar, a não saber fazer, e é aqui onde nós temos que destravar a coisa. E por isso, quando me dizem, olha, vem a inteligência artificial, seja bem-vinda, porque nós precisamos automatizar muita coisa para dedicar tempo a humanizar. Isto não é uma coisa que precisamos fazer agora, é que já precisamos fazê-la antes, precisamos fazê-la hoje e precisamos fazê-la no futuro. Por isso, o contexto é perfeito, porque eu quero dar a bem-vinda para podermos começar a fazer estas coisas. E que 5 práticas recomendo, e trabalhamos muito no âmbito da Católica, para humanizar as pessoas e humanizar as empresas. 5 práticas que todos conhecem, não há novidades. E já ouvi falar delas aqui hoje de manhã. Primeira, os valores. Imaginem que todos nós somos produzidos em uma fábrica. Pecinhas, como se fôramos brinquedos. Somos todos iguais, mas nos colocam um software que é nossos valores. Colocam os nossos pais, nossos avós, nossas famílias e vamos evoluindo ao longo do tempo com atualizações desses valores, como se fôramos pequenas máquinas. Obviamente, a forma na que nós decidimos e nos comportamos está influenciada por esses valores. Agora, a pergunta que eu vos faço é: lideramos com os valores? O fazemos? Outra pergunta, praticamos nossos valores de forma intencional no dia a dia? Ou somos avassallados pelo que faz sentido fazer, não fazer, eu não estou confortável? Sabem daquelas decisões que tomamos, é o que faz sentido? E logo sinto aqui uma dor de tipo, vou para casa, se calhar há ali um conflito de valores. Acima de tudo, conheço os meus valores? Claro. Não sei. Já escreveram os valores em uma folha? Já lhe puseram uma ordem do que é mais prioritário para vocês e menos prioritário? Isso não se faz assim. Se faz. Porque assim tomamos noção. No sábado passado, na aula, um aluno saiu e diz: Oliver, vou para casa com valores diferentes. Digo: não vais com valores diferentes.
Eu não fiz isso, por favor, senão ainda me largam. Tu entraste com os mesmos valores, mas saíste com consciência de qual é a tua prioridade, qual é o teu ranking, que é aquilo que te faz sentido. Então, tomamos decisões com essa consciência ou não? Segundo tema, segunda prática, propósito. Já falamos muito. É uma palavra tão grande, propósito, dá medo. Mas, tipicamente, chutamos para cima. Olha, se a organização não tem propósito, como eu vou ter propósito? Ou temos propósito, mas os líderes não praticam, ou a administração não pratica. Excusas. Preciso de um propósito organizacional para eu ter um propósito como líder, para criar um bom clima na equipa, para ter uma boa colaboração, para ter conversas autênticas, para criar um espaço adequado de segurança psicológica. Preciso? Não preciso. Estamos dependentes disso. Nunca vai chegar, sabem disso? Então, eu posso criar essas condições para criar esse espaço de segurança psicológica. Que impacto quero ter como líder? Então, depende de mim. Eu posso ter um impacto individual de querer que cada interação seja boa para os outros, de poder criar esse espaço seguro a nível individual com os outros. Depende mesmo de mim. Mas agir com um propósito implica uma responsabilidade. Queremos ou não temos tempo para essa responsabilidade? Já lá vamos. Desafiar ou inovar? Concordamos que é fundamental desafiar e inovar em uma organização. É mesmo crítico. Mas não tenho tempo, não vale a pena, já o fizemos, é complicado. Estar a defender o projeto. O dia a dia que eu tenho, achas que vou meter nesse problema de inovar ou trazer propostas novas? Estás maluco. Excusas. Que parece que tenho mais prejuízo que ganho se inovo. Mas imaginem-se um jantar em casa com os filhos. Filhos, olha, um conselho para a vida. Sabem que eu vos recomendo? Quando estejam em vossos trabalhos, na vossa vida, vocês não inovem. Vocês quietinhos, façam o mínimo, tudo tranquilo, porque assim se vão safando, o outro dá muito trabalho. Teriam essa conversa em casa? Duvido. Como mostro esse exemplo? Praticándolo. Lead by example. E na organização, o que faço? O contrário. Me estou a proteger de algo, não estou a fazer por algum motivo. Não digo que as excusas sejam gratuitas, mas não estou a fazer. Então, é um comportamento que também temos que mudar. Empowerment, palavra super manida. Todo mundo empodera. E é verdade que há montes de estudos que certificam isto, e no âmbito da Católica, muitas teses fazemos isto, comprovamos que ajuda a motivação, a melhorar o espírito de equipa, a cultura e reduz o micromanagement. Há umas semanas mais atrás estava com um comitê de direção trabalhando em empowerment para a equipa. E começou bem, porque todo mundo queria empoderar mais. Pensei, ok, esta sessão vai correr bem. Sabem qual foi o problema? Que o que significava empowerment para um não era empowerment para outros. O que era empowerment para outro era tipo uma fiscalização máxima. Então, o problema foi alinhar. E logo, há um problema a seguir. As pessoas querem ser empoderadas? Depende se o erro é castigado ou não. E aí está a segunda derivada. E logo, ademais, há uma terceira derivada e é, eu para empoderar, tenho que investir tempo. Porque tipicamente, olha, já faço eu. Porque pescar eu já sei pescar. Mas ensinar a pescar, dá-lhe horas. Outra barreira para empoderar. E todas ligadas a tempo e alguma barreira, pode ser medo, bloqueio, etc. Confiança, e esta é a principal. Sem lugar a dúvidas, para mim é a principal. Esta está na base de tudo. Aquelas relações que quebraram vossa confiança, as recuperaram alguma vez? Ou custou muito? Então, é aquilo que mais temos que proteger, porque logo para recuperar custa horrores. Ligado à confiança, há um facto que a mim, me abana um bocado, e é este estudo é de 2022. E sobre a afirmação, se posso confiar na maioria das pessoas, em geral, olha, podemos confiar na maioria das pessoas? Em Portugal contestamos abaixo de um 20%. Bolas. É um dado triste. Não falo dos amigos, dos primos, dos colegas. Não, falo em geral. A percepção que temos de confiança. Quer dizer que há um 80% onde isso não é assim. E isso dá uma dor. Sabem o que significa isso? Que o trabalho dos líderes e das empresas é ainda pior. Porque construir confiança não se faz em 2 dias, com 2 PowerPoints, uma chamada, um team building, check. Confiança, gain. Não. Temos que trabalhá-lo, é cavar, é construir ao longo do tempo. E se temos este ponto de partida, culturalmente, vai custar mais. Então significa investimento.
E, ademais, neste contexto de traballo híbrido e remoto, é aínda peor, porque non temos aquela conexión diaria. Mas, especificamente, esta semana pasada, unha alumna miña entregou unha tesis ligada con isto. Aínda non foi ni defendida, mas já me permito colocar aquí algunhas coisas, e é que variáveis son fundamentais para eu garantir suceso na lideranza en entornos remotos. Uma é a tecnología, evidente. 2, competencias digitais, evidentes. A primeira soft skills que aparece é a confianza. E isto se construye, claro. Por estar distantes, non podemos ter unha boa conversa, non posso deixar de partillar contigo feedback, non teño de resolver un conflito ben resolvido. Isto dá tempo. Non importa que sexa por ecrán, que sexa face to face. Nos conseguimos e debemos facelo. Mas implica, outra vez, tempo. 5 prácticas non son descoñecidas. Son prácticas de toda a vida, que son relevantes agora e con todo este movimento aínda son máis relevantes. Entón, neste novo contexto, habrá persoas que queran facer ou queran non facer. E há moitas barreiras. E é unha que eu detecto moito con varias organizacións con as que traballo no ámbito da Católica, e é: eu fui crecendo ao longo da miña vida por competencias técnicas. Eu entrei como estagiario, fui júnior, fui senior e acabo como CEO administrador. Por qué? Porque fui sempre un excelente engenheiro, porque fui sempre un excelente marketeer, porque fui sempre un excelente comercial. E eu vou crecendo en competencias técnicas. Mas o día que me dicen: olla, tens de deixar de facer isto para pasar a parte das soft skills, onde eu, que levo 30 anos aquí, en esta posición, e pode ver un miúdo, unha miúda de 2 anos que faz mellor que eu, como me sinto con iso? Non quero pisar nese chão, fico aquí, que é máis sólido. E há resistencia a pasar a este outro mundo. Prefiro ficar aquí. E teño un exemplo real de unha cliente, eu vou colocando exemplos porque acho que me ajudan a tangibilizar o que se pasa. Teño un exemplo real de unha directora de operações que leva 35 anos na mesma empresa, que entrou nessa empresa, subiu até esa posición e recentemente le deron unha nova responsabilidade. Mantén esa responsabilidade que tens e te vamos a dar outra. E esa nova responsabilidade é unha área técnica que, se hubieras estudado Direito, percibiría algo, mas non estudo Direito, non percibe nada, bola. E ela me diz: Oliver, como vou a liderar? Digo: olha, agora que te vas a divertir. E agora, 3 meses depois, ela diz: eu quero deixar a outra área e ficar nesta. Claro, ninguén le pide ajuda sobre temas tácticos e pequenos. Por qué? Porque non faz ideia. Entón, que le piden ajuda? En orientación, visão, dá feedback, coordina, colabora, crea clima de confianza. Como non ten ideia, empodera. O empoderamento gera confianza. É todo un ciclo. Simplesmente porque non ten a atadura de ter crescido así e eu saber facer isto. Non saltar ao vacío. Foi obrigado a saltar ao vacío. E agora, aquí faz un traballo dunha forma e aquí faz do outra. Isto para decirmos que está moito ligado ás nosas barreiras. E por eso, cando chega a inteligencia artificial, para mí, olla, benvinda, porque estamos a precisar moito. Estamos a precisar de automatizar todo o que consigamos automatizar para dedicarnos a humanizar e poder crear aquilo que será o factor diferencial das empresas. A cultura, como se comportan, como atraen talento, como as persoas crecen. Sin lugar a dúbidas, isto para mí sempre foi fundamental, agora continua a ser máis relevante. E agora temos a excusa perfeita. As cousas xa van a ser feitas. Que vou a facer eu? Eu teño que dedicarme a este tipo de coisas, a humanizar. Onde aprendi eu a humanizar? Aprendi nas empresas, cos colegas, compañeros, mas tamén aprendi en casa. En casa onde nos enseñan a humanizar os valores, os pais, avós. Hoxe é día do pai. É un traballo conxunto, mai e pai. Hoxe é día do pai. Parabéns aos pais e aos pais das persoas que están na sala, que o traballo é duro, digo eu por experiencia. Nós estamos en un día a día moito ligado pelo facer. E non nos paramos un tempo a pensar en como incorporar todas aquelas cousas que vamos aprendindo. Eu sinto-me orgulloso do pai que tive, un pai que non era CEO, non era líder, era unha persoa moito humilde, mas que practicaba coisas destas que falei ben. Nunca xeriu un conflito como xeriu a él. Grande besta, él conseguía solucionar todo de unha forma auténtica. Eu tiña envidia disto. Tiña un propósito, tiña as cousas claras, creaba relacións de confianza e fui aprendendo con él. Cando máis aprendí foi a 6 anos, cando él deixou de estar connosco, porque a vida decidiu que non fose así. E a partir dese ano eu fiz unha mudanza radical. Sou unha persoa completamente diferente e decidí que a humanidade estaba comigo para ficar e é o meu propósito. Entón, para mí eu fiz unha mudanza clara do estar a facer a o ser
estar e sentir. O fazer já lo farão as máquinas. Eu quero ser, estar e sentir com as pessoas. Um café de 10 minutos que demora meia hora, porque isto vai construir confiança e ter um melhor ROI possível com uma pessoa. Aquela conversa que não tivemos porque nos dava medo, olha, pois esse dia vou ter que ir e fazê-la, porque faz sentido. Porque se não estamos a pipocar montes de coisas debaixo dos tapetes das empresas e al final, que estamos a fazer? Qual é o nosso papel? Nós temos de liderar proativamente. Então, na idade da inteligência artificial, a humanidade ganha? Claro que ganha, mas não aí. Ganha sempre. E isso tive isso claro desde muito pequenino até agora e lo tenho claro porque esse é o meu propósito para o futuro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Oliver Pérez, por esta apresentação fantástica aqui de como é que nós podemos encarar realmente esta situação e como é que é os nossos propósitos e os nossos caminhos pessoais e realmente interrelacionais, e realmente aqui estas notas todas que deixaram, acho que foi um fim fantástico para esta conferência. Chegamos assim ao fim desta 31ª conferência da Human Resources. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, apoios, oradores e participantes da mesa de debate, que foram fantásticos. Pensamos que foi uma manhã muito produtiva e com muita informação e muitas experiências e visões, e também agradecer a vossa presença aqui e a vossa presença lá em casa, onde tivemos 53.438 pessoas a assistir a esta nossa conferência. Portanto, muito obrigado mais uma vez a todos. Espero que tenha sido uma manhã útil para todos. Muito obrigado a todos. Até à próxima conferência. Muito obrigado.